Avião monomotor que decolou do Aeroclube de São José dos Campos cai em fazenda na zona rural de Cunha. Instrutor de voo e aluno ficam feridos e são socorridos. Ônibus lotados e mais tempo de espera nos pontos. Passageiros reclamam das mudanças nas linhas do transporte coletivo em Taubaté. Novo adiamento. O Tribunal de Contas suspende licitação e implantação da Zona Azul de Taubaté em Paca mais uma vez. Negócio do futuro. Feira em São José dos Campos destaca a força de um setor inovador e que vem conquistando o mercado e ganhando cada vez mais espaço na região, as startups. Campeonato Paulista de Basquete. Com vários desfalques, São José sofre a terceira derrota seguida na competição. Equipe recebeu o Mogi das Cruzes na noite de ontem. E sexta-feira é dia de conferir as dicas da nossa agenda cultural. Em Taubaté tem programação durante todo o fim de semana na Festa do Folclore do bairro Imaculada. O que foi notícia na região neste 24 de agosto? Você confere a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite para você. Um avião monomotor que decolou do Aeroclube de São José dos Campos caiu no início da tarde de hoje na zona rural de Cunha. As duas pessoas que estavam a bordo ficaram feridas e foram socorridas. O avião caiu nesta área de pastagem, em uma propriedade rural distante cerca de 15 quilômetros do centro de Cunha, no início da tarde de hoje. Os dois ocupantes, um instrutor de voo e um aluno, ficaram feridos e foram socorridos inicialmente pelo proprietário da fazenda até a chegada do SAMU. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso mais grave era do piloto, de 35 anos, que estava inconsciente no momento do resgate. Ele foi trazido pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional, em Taubaté, onde permanece internado com quadro de saúde estável. O aluno, de 25 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Cunha, mas já recebeu alta. O avião modelo Cessna 150 havia decolado do Aeroclube de São José dos Campos. Os bombeiros de Guaratinguetá isolaram a área para evitar a possibilidade de incêndio devido ao vazamento de combustível, mas ainda não há informações sobre o que pode ter motivado a queda. Um homem de 49 anos foi preso hoje em Campos do Jordão acusado de pedofilia. Segundo a polícia, o suspeito abusava sexualmente do neto dele, um menino de 6 anos de idade. Foram os próprios familiares que denunciaram o caso à polícia. Eles relataram que o avô chegou a assistir filmes pornográficos na companhia da criança. Um comerciante de 53 anos foi preso por porte ilegal de arma após impedir um assalto que acontecia no estabelecimento comercial dele em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, 2 suspeitos entraram no bar, que fica no Jardim Morumbi, ontem à noite e pegaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dono do estabelecimento sacou uma arma e atirou para o alto para assustar os criminosos que fugiram. A polícia fazia a ronda por perto quando recebeu o chamado de uma ocorrência de assalto. Chegando ao local, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao comerciante, que foi levado à delegacia e está à disposição da Justiça. Um homem de 37 anos foi morto a tiros hoje na Praia do Sapê, em Ubatuba. Ele estava trabalhando na limpeza de um terreno quando foi alvejado por 4 disparos. Ninguém foi preso. Desde o mês passado, a Prefeitura de Taubaté vem fazendo mudanças nas linhas do transporte público com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos passageiros e já preparando o sistema para a integração. Só que na prática as alterações ainda não estão trazendo benefícios e sim transtornos para quem usa os ônibus. Os passageiros alegam que a rotina ficou mais complicada e reclamam da demora nos pontos, que ficou ainda maior, como mostra na reportagem de Caroline Rossazzi e Davi Ferreira. Ônibus lotados e muita fila. Nas últimas semanas, essa é a realidade dos passageiros que embarcam nos veículos na rodoviária velha de Taubaté. No fim da tarde, a situação fica ainda mais complicada. A Rosângela precisava ir até Quiririm levar a filha para uma consulta, mas só quando chegou na rodoviária percebeu que houve mudança nas linhas. Cheguei aqui umas 4h30, estou aqui até agora, a consulta dela era 5h30, que ela tem consulta lá na Madre Cecília.
Mas pelo jeito não vai dar mais para mim, eu vou ter que ir embora para casa. Desde o mês passado, 8 linhas foram modificadas. São elas Parque Aeroporto Jardim América, Cidade de Deus São Geraldo, Distrito Industrial Chácara Flórida, Parque Três Marias Estoril, Chácara Silvestre Parque Ipanema, Gurilândia Santa Teresa e Gurilândia Quiririm. Todas terminam na Rodoviária Velha. A novidade também vale para o transporte complementar, o TCTAL. Agora, os passageiros precisam fazer a integração com outras linhas aqui na Rodoviária Velha para concluir o trajeto. Só que os usuários dizem que os coletivos estão chegando com atraso. E aí o local acaba ficando cheio e bem bagunçado. Tá uma porcaria isso daí, viu? Tá uma porcaria. Fica 1h30 esperando, faz a gente de palhaço, a placa é para lá e vem parar aqui. Tá demais. Tá um horror. Eles fizeram uma bagunça aqui, você não se entende mais nada. O problema da demora se repete com quem espera pelos ônibus nos pontos. Olha o tanto de gente aguardando pelo transporte na Avenida Charles Schneider. Mais pessoas que isso, só dentro dos coletivos que passam no ponto. O ônibus para, mas como falta espaço, nem chega a abrir a porta para os passageiros embarcarem. Alguns dão um jeitinho, mas a maioria acaba tendo que esperar pelo próximo. No TCTAL, a situação é a mesma. Muito cheio, muito lotado e toda vez é a mesma coisa, toda vez. Você não consegue pegar o ônibus no horário normal, porque vem muito lotado, demora demais. A dona Joana mora no bairro Secap e pega o coletivo nesse ponto depois que sai do trabalho. Antes da mudança, esperava em média 20 minutos. Agora, a demora chega a 1h30. Aumentou a passagem e diminuiu os ônibus, aumentou o espaço de tempo. Deixa eu ir lá, se eu perder esse, eu não chego em casa hoje. Tchau. Boa sorte. Obrigada. Dessa vez ela teve sorte. Depois de meia hora no ponto, assim que terminou de falar com a nossa equipe, conseguiu entrar em um, mas foi embora no aperto. Quem não teve a mesma coragem, teve que esperar. É ruim, né? Você quer chegar em casa logo, né? Aí acaba demorando muito. E agora já passou o quê? Um ônibus e uma van. Eu não consegui embarcar nenhum dos dois. Tudo cheio. Tudo cheio. A diretora de transporte público reconhece o problema e garante que a prefeitura já se reuniu com a ABC Transportes. A partir da semana que vem, a empresa irá aumentar a oferta de horários e coletivos para atender os moradores do Secap e do Quiririm. Vai ser feito alguns horários diretos do Santa Teresa para a Rodoviária Velha, sem entrar no Secap. E será colocado outro ônibus dentro do Secap para atender o Secap e fazer essa viagem Secap, Rodoviária Velha. E essa alteração vai ser no horário de pico. A gente pede para que as pessoas liguem no 56 para que a gente possa detectar algum problema e estar chamando a empresa e resolver isso o mais rápido possível. Que situação que o cidadão precisa enfrentar, né? Que desrespeito absurdo. Você viu ali o ônibus, parece uma lata de sardinha de tanta gente. Situação absurda aqui em Taubaté. E a partir de amanhã, mais 4 linhas vão sofrer alterações no transporte público de Taubaté. Os longos percursos foram substituídos por itinerários menores, com a promessa de agilizar a viagem do passageiro e aumentar a oferta de ônibus. As linhas 2 Continental, 4 Barreiro, 25A Parque Três Marias e 25B Chácara Silvestre passam a operar no itinerário Centro-Bairro e Bairro-Centro. Outras 7 linhas atualmente já operam neste mesmo esquema. Os horários das novas linhas e as viagens estão disponíveis no site cartãorapidotaubaté.com.br. O endereço está aqui no seu vídeo. A empresa tem que oferecer mais ônibus, né? E a concorrência que estava prevista para hoje para definir a nova empresa responsável pela reimplantação da Zona Azul em Taubaté foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. O edital foi contestado por algumas empresas que alegaram falta de isonomia, ou seja, igualdade em alguns pontos do documento. Em nota, a prefeitura, que tem 5 dias para apresentar as justificativas do município, disse que vai responder os questionamentos e, após a liberação, a licitação vai ser republicada no período de 30 dias. O novo edital, aberto em julho, previa a implantação de 2.500 vagas de estacionamento rotativo para carros e motos e a implantação num prazo de 180 dias após a assinatura do contrato.
Depois do intervalo, cresce a procura por aluguéis de carro na região. Quem usa garante que assumir uma mensalidade vale mais a pena do que arcar com os gastos de propriedade do veículo. E ainda, negócio feito sob medida para enfrentar a crise. Startups mostram a força dos pequenos empreendimentos e dá fôlego para boas ideias que conquistam o mercado. Hora certa para você, faltando poucos segundos para 7 da noite agora.